Olá! Hoje nós estamos aqui para falar a respeito do tópico de procedimentos no âmbito do processo penal brasileiro, e é claro que é sempre muito difícil esgotar um tema que possui tanta relevância prática, seja na aplicação do direito ou na sua interpretação, mas nós tentaremos passar por aqueles tópicos que são mais importantes e também por possíveis divergências doutrinárias ou por recentes entendimentos de tribunais superiores que estão aí, de certa forma, revolucionando o processo penal, já que recentemente, em termos históricos, nós tivemos essa mudança com o pacote anticrime e também com leis especiais que acabam tendo também uma ramificação com os procedimentos, como nós veremos adiante. Então, quando nós falamos do procedimento, é claro que nós estamos falando da lei seca, a lei em termos da boca da lei, que deve ser obedecida, mas nós também estamos falando de lacunas que acabam sendo preenchidas pela jurisprudência. E é sobre isso, essa linearidade e também, de certa forma, esse escopo que nós tentaremos passar daqui adiante. Mas também eu acredito que seja muito importante uma distinção prévia da ideia de processo para a ideia de procedimento. Isso porque quando nós estamos falando de processo, nós estamos falando dessa tutela jurisdicional do Estado, ou seja, daquele instrumento utilizado pela parte autora no exercício do seu direito de ação e também do acusado na sua defesa. E por sua vez, quando nós falamos de procedimento, nós estamos falando do curso do processo, ou seja, da sequência de atos, da organização dos mesmos, nesse rito que deve ser obedecido e que, caso venha a ser desrespeitado, pode vir a ser objeto de nulidade. Ou seja, o procedimento ele acaba tendo uma relação com todo o âmbito e com todas as outras áreas do processo, porque ele é a sua aplicação propriamente dita. E dentro da ideia dos procedimentos no ordenamento jurídico brasileiro e do processo penal, nós temos dois grandes grupos, que são os procedimentos comuns e os procedimentos especiais. Inicialmente nós vamos falar dos comuns e principalmente do ordinário, para abrir essa ideia dos procedimentos comuns, uma vez que suas disposições acabam sendo, de certa forma, espelhadas nos demais. E o procedimento comum, ele de certa forma, ele está trazendo para a gente que ele será aplicado em crimes com sanção de pena máxima igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E isso é muito importante porque o procedimento comum ordinário, o sumário e o sumaríssimo, eles acabam tendo essa escada decrescente, ou seja, ritos que vão, de certa forma, serão modificados conforme a diferença da sanção que será cominada ao infrator e àquele que cometeu algum delito. Então, vamos passar a pensar no processo que está seguindo o seu curso e que começará com o procedimento do oferecimento da inicial. E aí, dentro do procedimento, nós teremos o oferecimento da inicial, a possível rejeição ou não dessa inicial, a citação e o resto a gente vai aos poucos falando. Só que aí, quando nós falamos do oferecimento da inicial, nós temos que lembrar que ela pode vir a não ser recebida ou, mais para frente, rejeitada pelo juiz. E aí já entra, de certa forma, uma divergência da doutrina, qual a diferença entre ela ser recebida e ela ser rejeitada. Por parte da doutrina, ela não será recebida quando ela não for aceita ali no âmbito ou seguindo o artigo 41 do CPP, enquanto que ela será rejeitada no caso nos casos do artigo 395 do CPP. Então essa distinção, mais uma vez, passa a ser objeto ali daqueles que acreditam que essa nomenclatura deve vir a ser respeitada entre rejeitada e não recebida. E outro ponto que também é muito importante é que quando nós falamos da citação, nós temos que seguir os prazos relacionados com a prescrição. E quando nós falamos a respeito dessa ideia da rejeição da denúncia, é muito importante lembrarmos que casos
fatores elencados no artigo 395 do CPP venham a ser corrigidos, ou seja, se a denúncia e a queixa deixarem de ser manifestamente ineptas, ou se deixarem de faltar pressuposto processual, ou deixarem de faltar a justa causa, ou seja, os pontos que causaram a rejeição da denúncia foram corrigidos, tanto a denúncia quanto a queixa poderão ser novamente oferecidas. E isso é muito importante porque isso tem, de certa forma, uma relação com a característica de não ser meramente terminativa, ou seja, não produz os efeitos do trânsito em julgado. Enquanto que quando nós falamos de uma rejeição da denúncia por atipicidade ou por extinção da punibilidade e o MP não venha a recorrer, isso estará relacionado com um trânsito em julgado. E é muito importante porque caberá recurso, mas em sentido estrito. Então muda completamente o procedimento e também qual o instrumento jurídico que será utilizado. Então, seguindo aí no curso do processo, nós tivemos o oferecimento da denúncia ou da queixa, ela foi recebida, ou caso ela não tenha sido recebida ou tenha vindo a ser rejeitada, ela já foi corrigida, nós teremos agora a citação, que é sempre bom lembrar que a partir do momento que o juiz receber essa denúncia ou essa queixa, ela dará 10 dias para que o acusado possa vir a se defender e dentro desse tempo, provavelmente após esse período, nós teremos a defesa escrita, resposta à acusação. Então, é muito importante porque para muitos daqueles que entendem a respeito dos procedimentos, a resposta à acusação, caso ela não ocorra, ela é, de fato, um fator que pode gerar nulidade. Ela é obrigatória para o curso do processo. Então, quando nós falamos sobre a resposta à acusação, nós estamos falando de um requisito obrigatório. Além de que, quando nós falamos da citação, que de certa forma aconteceu anteriormente a essa resposta à acusação, nós estamos falando de uma citação que deve ser preferencialmente pessoal e que, caso ela venha a ser por edital, o prazo será contado a partir do comparecimento pessoal do acusado e de seu defensor constituído. Isso é muito importante porque, caso ele não venha a comparecer, haverá suspensão do processo e do prazo prescricional, que está completamente relacionado com os princípios do processo, porque o réu tem o direito de ser informado pessoalmente do teor da acusação. Então, quando nós falamos do porquê suspende-se a prescrição, ou qual é esse prazo, está tudo dentro de uma sistemática em que o réu, como eu disse, tem o direito de ser informado pessoalmente do teor da acusação e que obedecerá às condições do artigo 109 do Código Penal. E isso é muito importante, eu até trouxe aqui a tese do STF que foi fixada em repercussão geral, que em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato combinada no crime. Ou seja, o tempo do prazo prescricional estará relacionado com a pena máxima em abstrato combinado ao crime. Isso é muito importante, mais uma vez, como eu disse, da jurisprudência e, de certa forma, dos tribunais superiores, complementando algumas lacunas do processo penal e, evidentemente, direcionando os casos concretos. Dando prosseguimento à fala da colega a respeito do rito ordinário, existe a possibilidade, sim, de ocorrer revelia no processo penal, contudo, ela não pressupõe a veracidade como ocorre no CPC. Após a citação, deve ser apresentado a resposta à acusação com arguição de preliminares e aquilo que é de seu interesse, como, por exemplo, testemunhas. Essa defesa escrita, no entanto, não deve ser confundida com defesa preliminar, que será abordada posteriormente, uma vez que se trata de um rito especial. Aquele que é acusado deve apresentar a resposta. A respeito da participação do Ministério Público, ele só se manifesta em caso preliminar ou juntada de documentos.
Uma vez apresentada esta defesa, o juiz poderá absolver sumariamente ou não, estando ambos os casos elencados no artigo 397 e 399, respectivamente. A absolvição ocorrerá nos casos de existência manifesta de causa excludente de ilicitude, de causa excludente de culpabilidade do agente e salvo em caso de inimputabilidade. Pode ocorrer também no caso de atipicidade e distinção da punibilidade do agente. No caso da absolvição sumária, o recurso cabível aqui é a apelação. Se não for o caso de rejeição da denúncia ou queixa, o juiz receberá e designará a audiência de instrução e julgamento, conforme elencado no artigo 399 do CPP. Dessa forma, a gente pode entender que existe o oferecimento da inicial, o recebimento da inicial, a citação, a apresentação de defesa escrita, a absolvição ou não sumária e, por fim, a audiência de instrução, debate e julgamento, que deve ser realizada em até 60 dias. Vale ressaltar que cada parte deverá arrolar na denúncia ou queixa até 8 testemunhas, devendo o delator ser ouvido primeiramente. Encerrada a produção probatória, ao final de instrução da audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público, o querelante ou assistente ou o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, conforme também elencado no artigo 402 do CPP. Em seguida, serão abertos ao debate, com oferecimento de alegações finais orais, por 20 minutos para cada parte, iniciando-se pela acusação, prorrogáveis por mais 10 minutos. Na hipótese de coautoria, esse tempo será individual para cada acusado. Se nessas acusações finais o MP não se manifestar, o juiz poderá intimá-lo. Isso acontece mesma coisa com o defensor público, se for o defensor público dativo, o juiz deverá substituí-lo DGA e comunicará a OAB a respeito da sua omissão para que sejam aplicadas sanções disciplinares. E se a omissão for do defensor público, o juiz oficiará ao defensor público geral a respeito dessa omissão. Após isso, o juiz irá proferir sentença. Olá, eu sou o Leonardo e eu vou falar sobre o procedimento comum sumário. Segundo o artigo 394, parágrafo 1º, inciso 2º do Código de Processo Penal, o procedimento comum sumário é aplicado aos crimes cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Ele se diferencia do procedimento comum ordinário, que se aplica aos crimes com pena igual ou superior a 4 anos, e do procedimento comum sumaríssimo, que se aplica às infrações penais de menor potencial ofensivo, conforme a Lei 9.099 de 1995. De forma mais detalhada, ele se diferencia do processo comum ordinário em aspectos como o número de testemunhas arroladas por cada parte, que é limitado a 5. Além disso, outro aspecto é a audiência de instrução e julgamento, que deve ser realizada no prazo máximo de 30 dias contados, 30 dias contados da data em que for efetivada a citação do acusado. Além disso, por fim, não há previsão de requerimento de diligências em face de fato surgido na audiência, salvo se houver necessidade de adiamento excepcional de ato processual quando imprescindível a prova faltante. O procedimento comum sumário segue as seguintes etapas. A primeira é o recebimento da denúncia, ação penal pública ou queixa, que é uma ação penal privada. O juiz verifica se a peça inicial acusatória preenche os requisitos legais previstos no artigo 41 do CPP, que diz o seguinte: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo,
a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, depois de verificar os requisitos legais, verifica se não há causas de rejeição previstas no artigo 395 do CPP. Causa essas que são a falta de alguma condição da ação penal ou se houver alguma causa de extinção da punibilidade. Caso positivo, ele recebe a denúncia ou queixa e determina a citação do acusado. Se negativo, ele rejeita a peça e extingue o processo. Depois disso, a citação do acusado. Recebida a peça inicial acusatória, o juiz ordena a citação por escrito do acusado, que é intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento no prazo de 10 dias, sendo advertido de que, se não comparecer injustificadamente, será processado à revelia e sofrerá os efeitos da confissão quanto à matéria de fato, conforme o artigo 396 do CPP. Na resposta à acusação, o acusado pode arguir preliminares, alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar até 5 testemunhas, como dito anteriormente. Se o acusado não apresentar resposta à acusação no prazo legal, o juiz nomeia um defensor para oferecê-la em 10 dias, sob pena de nulidade absoluta, conforme o artigo 396-A do CPP. Apresentada a acusação, o juiz designa audiência de instrução e julgamento que deve ser realizada no prazo máximo de 30 dias, conforme o artigo 531 do CPP. Outra etapa é a audiência de instrução e julgamento. Nessa fase são realizados os atos de produção de provas, como o interrogatório do acusado, a inquirição de testemunhas, o debate oral entre as partes. Isso segundo os artigos 532 e 534 do Código de Processo Penal. E a prolação da sentença pelo juiz, encerrados os debates orais, previsto no artigo 535 do CPP. A audiência deve ser una e contínua, salvo se houver motivo relevante que justifique sua interrupção. E, por fim, vem a sentença. Nessa fase, o juiz profere a sentença na própria audiência ou em até 10 dias após o seu encerramento. A sentença deve conter os requisitos do artigo 381 do Código de Processo Penal e ser fundamentada com base nas provas produzidas no processo. E da sentença, cabe recurso de apelação no prazo de 5 dias, conforme o artigo 593 do Código de Processo Penal. Então, esse é o procedimento comum sumário. E agora eu gostaria de passar a palavra para o meu colega. Gente, boa noite, tudo bom? Meu nome é Dilson e minha parte de trabalho é em relação ao procedimento comum sumaríssimo no processo penal. Bem, inicialmente, queria dizer que o procedimento comum sumaríssimo, que seria o dos juizados especiais, é o mesmo do juizado especial civil. Foi introduzido pela Lei 9.099 de 95. E ao longo dessa apresentação, eu vou falar basicamente as suas principais características, suas etapas, quais são os recursos disponíveis, suas limitações e também suas exceções, e também a sua importância na busca por uma justiça mais célere no âmbito penal. Então, em relação ao contexto e à definição, como eu já disse, o procedimento comum sumaríssimo no processo penal ele foi estabelecido pela Lei 9.099 de 95 como uma resposta ao sistema de justiça para os delitos de menor potencial ofensivo. Seu principal objetivo é desafogar o Poder Judiciário em relação a essas pequenas infrações, proporcionando uma resposta jurisdicional mais rápida e bem eficiente. Esse procedimento é aplicado a delitos com pena máxima de máximo 2 anos, excluindo também os crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Bem, como a gente sabe, com o acesso à democracia, o acesso à justiça, teve a explosão de litigiosidade, então aumentou muito o número da demanda no judiciário. E fazendo esse processo mais sério, o sumaríssimo, faz com que o juiz não tenha que julgar na mesma vara, por exemplo, crimes de homicídio triplamente qualificado e eu que xinguei a minha vizinha de boba, por exemplo. Mas, enfim, para basicamente buscar celeridade. Agora, em relação às suas características. Novamente, o procedimento comum sumaríssimo ele é bem simples e tem também como das suas características a oralidade e a celeridade. A simplicidade do rito visa tornar o procedimento cada vez mais acessível e compreensível para todas as partes envolvidas.
A oralidade é enfatizada bastante aqui nesse procedimento, porque tem a realização de audiências de conciliação e de instrução e julgamento todas na mesma sessão, que favorece também a interação direta entre as partes e o magistrado. E além disso, a celeridade é uma característica essencial desse procedimento, porque conta com prazos extremamente reduzidos para todas as etapas processuais. A gente tem, tipo assim, dados que eu tirei da minha experiência como estagiário, e processos que duram em torno de 6 meses, enquanto procedimentos cíveis podem durar anos e anos e anos. No penais também, né? Em relação às etapas do procedimento, nós temos que ele é composto por diversas etapas que visam garantir uma tramitação rápida e eficiente, que é a alma do processo sumaríssimo. A primeira etapa é a audiência preliminar, que serão apresentadas alegações preliminares e também ocorre a primeira tentativa de conciliação entre as partes. Logo em seguida, tem a fase de instrução, que são colhidas todas as provas e realizados interrogatórios do acusado e das testemunhas. Logo em sequência, tem a fase de debates orais, que as partes apresentam suas argumentações finais, na oralidade. E, por fim, tem a sentença proferida pelo magistrado, que pode ser ou condenatória ou absolutória. Em relação aos recursos disponíveis no procedimento comum sumaríssimo, no processo penal, existem sim alguns recursos disponíveis para as partes envolvidas. Então, após a sentença condenatória, a parte vencida ela pode interpor o recurso de apelação, como era de se esperar. E esse recurso é julgado por uma turma recursal, que é composta por 3 juízes, e a decisão da turma recursal é definitiva, não havendo possibilidade de novo recurso. E essa limitação visa garantir, novamente, a celeridade e a efetividade do procedimento. Agora, em relação às limitações e às exceções, a gente precisa primeiro destacar que realmente existem algumas infrações penais que não são abrangidas no procedimento comum sumaríssimo. Por exemplo, os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esses são excluídos do procedimento e seguem os trâmites específicos previstos na legislação. E, além disso, também não entram nessa situação todos os delitos com pena máxima combinada superior a 2 anos. E também não enquadram nesse procedimento, porque seria necessária a aplicação de outros tipos processuais. Então, novamente, só para frisar, porque é bem importante, são causas, desde que não sejam aqueles crimes de violência contra a mulher, violência doméstica, e não podem ter pena combinada maior de 2 anos. A importância e dos benefícios do procedimento comum sumaríssimo é porque, basicamente, ele desempenha um papel fundamental na busca por uma justiça mais célere. Então, são situações que aceleram bastante o rito processual, simplificam esse rito e tem essa rápida resposta jurisdicional para os delitos de menor gravidade, que seriam, em tese, mais tranquilos de resolver. Então, a conclusão é que é uma modalidade de procedimento célere e simplificado, aplicado a delitos de menor gravidade, e suas características, etapas, recursos disponíveis, limitações, exceções também foram abordadas ao longo dessa sessão. Então, é basicamente isso. O principal intuito é ser célere, ser fácil de identificar para as partes e desafogar o Poder Judiciário e promover também uma resolução mais pacífica dos conflitos, visto que tem essa questão da oralidade, a questão da audiência, que as partes conversam entre si. E agora eu passo a palavra. Muito obrigado. Dando prosseguimento, eu vou falar agora dos procedimentos especiais elencados no CPP. Existem 2 situações no qual se utiliza um rito especial, sendo eles relativos a crimes de responsabilidade de funcionários públicos que são afiançáveis e crime contra a honra. No primeiro caso, dos funcionários públicos, o rito está previsto nos artigos 513 ao 518 do CPP, enquanto os crimes estão previstos nos artigos 312 ao 327. Quando esse caso ocorre, existe a previsão de uma defesa preliminar ao recebimento da denúncia. O que isso significa? A denúncia ela é oferecida, mas não é recebida. Vai existir, né, uma decisão da análise do recebimento da denúncia. No momento que a denúncia é analisada e ela é recebida, o rito é o normal. A segunda opção, né, o caso dos crimes contra a honra, ela está especificada nos artigos 519 ao 523.
Como eles não possuem uma pena máxima de até 2 anos, eles são submetidos ao rito sumaríssimo do GCRIM. Mas nos casos em que a pena extrapola os 2 anos, ela é submetida a um rito especial. Nesse caso, se utiliza o artigo 144 do Código Penal, no qual ocorrerá uma explicação sobre a ofensa. Essa explicação não é julgada pelo magistrado, mas ela é entregue à parte ofendida para ela analisar a explicação da pessoa, e aí vai se dar o prosseguimento ao rito. Outro rito especial também nesses casos é o rito da explicação, que está previsto no CPC e não no CPP ou no CP. Vale também ressaltar que é ofertada uma audiência de reconciliação, uma vez que, como são crimes contra a honra, eles podem passar por uma reconciliação dessas partes, pode ser uma coisa que é afetada pelo momento, e as partes entendem isso. E também existe a possibilidade da parte que ofendeu de demonstrar a oferta da exceção ou da notoriedade, demonstrando que aquela ofensa não é algo sem fundamento, ela está fundada num fato. Isso não ocorre nos casos de injúria. Nesse caso, não é possível a oferta da exceção da verdade ou da notoriedade. O julgamento dessa ação da verdade não é feita pelo juiz da primeira instância. Por fim, também tem caso de difamação, que está elencado no artigo 139, parágrafo único do CP, e caso de calúnia, que está elencado no artigo 138, inciso 3 do CP, e artigo 85 do CPP. Então, boa noite, pessoal. Como dito pelos meus amigos antes, o Código de Processo Penal, quando ele inaugura o livro 2 dos processos de espécie, ele divide no artigo 394, no seu caput, que o procedimento será comum ou especial. E aqui vou pegar uma retomada de tudo que eles falaram agora para poder alinhar legal com o nosso trabalho. Sobre o procedimento penal comum, ele é subdividido em ordinário, sumário e sumaríssimo. Como meus amigos já falaram, né? O processo, primeiramente, é necessário apontar que o procedimento será ordinário. O procedimento ordinário ele acontece quando a pena máxima em abstrato do crime cometido for maior ou igual a 4 anos. Ou seja, quando for um crime com maior potencial ofensivo. Assim, como o meu tópico é de exemplificação, eu quis trazer um caso para esse tópico em questão. Eu quis trazer um caso bem recente, que foi o caso sem objeto contra o presidente Lula. Eu trouxe aqui o caso do presidente Lula, no qual ele foi absolvido referente ao triplex do Guarujá. O processo, mesmo se tratando de um objeto que se provou sem fundamento, como tinha um elevado potencial ofensivo contra a sociedade, foi tratado como procedimento penal ordinário. Vale ressaltar que a juíza Poliana Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, a juíza federal substituta da 12ª Vara Criminal do Distrito Federal, decidiu favoravelmente a Lula no dia 27 de janeiro de 2022, referente à permissão para arquivamento do processo. Isso acabou desenrolando na permissão dele se candidatar e se tornar o presidente atual do nosso país. Sobre o procedimento penal sumário, ele é um intermediário, assim, como podemos dizer. Ele tem um caráter de grau ofensivo mediano. Esse procedimento é referente aos casos de quando a pena em abstrato for superior a 2 anos e inferior a 4. O procedimento sumário segue as mesmas regras que o procedimento ordinário, tendo como mudança principal o tempo para a realização de audiência, que ao invés de 60 dias, como no processo ordinário, vai ser só de 30 dias. Alguns exemplos sobre esse caso se referem a esse tipo de procedimento são os casos de embriaguez ao volante, por exemplo, sem lesão corporal, ou algum tipo de homicídio. Esses casos, por se tratarem, segundo o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, de crimes com penas de 6 meses a 3 anos, se encaixam nessas características de procedimento sumário. Logo, eles não precisam
de tanto tempo para serem apreciadas na audiência, além de ter o menor número de testemunhas arroladas. Enquanto no processo ordinário são 8 testemunhas que você pode ter, no sumário só 5 testemunhas. Outra questão que também vale ressaltar é o sumaríssimo, que é o terceiro tipo de procedimento comum. Tem menor potencial ofensivo dos 3. Essa modalidade é referente aos crimes de baixo potencial relacionados ao Juizado Especial Criminal, o GCRIM. Esses processos possuem como seu objetivo principal a resolução anterior à judicialização. No GCRIM, a orientação é resolver durante a mediação, sendo tanto por acordo em esfera civil quanto indenização, quanto até mesmo por desculpas. Apesar disso, é possível ajuizar processos referentes a essas temáticas que passam terminadas as etapas de conciliação para a vara criminal competente. São os crimes de GCRIM, os crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima combinada, pena em abstrato, não seja superior a 2 anos. Nesses aí cabem a difamação, a injúria, lesão corporal, né, o artigo 129 do Código Penal, tem detenção de 3 meses a 1 ano, a injúria, a difamação, o artigo 139 tem pena de 3 meses a 1 ano também, e multa, né? E, como já dito anteriormente, o procedimento tem, além do procedimento comum, tem o procedimento especial. Já os procedimentos especiais estão previstos no Código de Processo Penal vigente e em leis penais extravagantes. Trata-se de regramentos que utilizam de modo supletivo as normas do procedimento comum, conforme previsão expressa no Código de Processo Civil, no artigo 394, no seu parágrafo 5º, que tem a redação a seguinte: aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições de procedimento ordinário. Entre essas questões do procedimento especial, a gente pode citar algumas aqui, por exemplo, os crimes praticados por servidores públicos contra a administração, ou, por exemplo, crimes referentes à honra ou a falimentar. Outro ponto também é contra a propriedade material. Então, esses são os casos específicos de crimes, procedimentos especiais no direito penal, no processo penal. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. Uma boa noite.